Fala, Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo nessa resenha as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso. Pessoal, contratações do Cruzeiro à vista, hein? Samuel Venâncio traz informações quentes de última hora. E jogador sem convencer Leonardo Jardim pode deixar o Cruzeiro em definitivo. E o técnico do Botafogo, pessoal, David Ancelotti, né? O filho do grande Ancelotti, disse aí o que pensa sobre o Cruzeiro do nosso querido Leonardo Jardim. Então bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso Cruzeirão. E quando fala de contratações, pessoal, o nome de Samuel Venâncio, né, o nosso querido setorista do Cruzeiro, né, em seu canal do YouTube, sempre está trazendo informações. E vamos passar aqui a seguir uma importante informação a respeito de um possível nome para reforçar o elenco do Cruzeiro nesse segundo semestre. Atualização aí de Samuel Venâncio. A janela que fecha agora dia 2 de setembro, né? Até lá vão acontecer muitos movimentos no mercado. E o Cruzeiro é um dos poucos clubes que não anunciou nenhum nome nesse período, ainda que haja pequenas lacunas a serem aí, vamos dizer, ajustadas nesse elenco de Leonardo Jardim. E a especulação forte da vez diz respeito ao atacante chileno Lucas Cepeda. Canais sul-americanos dão como certo o interesse do Cruzeiro e com forte tendência para a oferta oficial. E Samuel Venâncio atualizou negando tudo, pessoal. Informação quente em reprodução do seu Twitter. Pessoal. E ele disse que Lucas Cepeda não tem interesse aí, né? O Cruzeiro não tem interesse ao Lucas Cepeda. E a direção do Cruzeiro não fará nenhuma proposta pelo atleta. E nunca teve absolutamente nada. E nem foi colocada em pauta por ninguém da comissão, direção ou scout do Cruzeiro. Pessoal, a torcida segue aí apreensiva. Porque querendo ou não, o time do Cruzeiro, esse elenco do Cruzeiro, precisa sim de ajustes. Né? Tanto Leonardo Jardim como o próprio Pedro Júnior já deixou claro que o Cruzeiro vai trazer aí no mínimo de 2 a 3 jogadores. Um zagueiro aí para jogar do lado esquerdo e um jogador de extremidades que jogue tanto pela direita e tanto pela esquerda. E o Cruzeiro segue aí com dificuldades no mercado, brigando, fazendo ofertas, mas não consegue fechar com nenhum jogador. Lembrando que a diretoria já deixou claro que não vai entrar em leilão por nenhum jogador para trazer para o Cruzeiro. E o perfil buscado aí para a diretoria são jogadores jovens, com perfil físico bacana e que possam corresponder aí tanto tecnicamente como financeiramente, né? Com possível venda futura aí e ter retorno de investimento, é claro, né, pessoal? Então, vamos aguardar quais serão esses trâmites, né? Quais serão os desdobramentos do Cruzeiro em relação a contratações ainda nessa janela de transferência que fecha agora no dia 2 de setembro, pessoal. Então o Cruzeiro aí tem pouco menos de um mês para fechar aí essa contratação para seguir nessa segunda aí metade dessa grande temporada de 2025. E é claro, pessoal, para trazer jogadores, como o Leonardo Jardim já mesmo disse, o Cruzeiro precisa se desfazer de jogadores. Ainda sem reforço dessa atual janela de transferência, o Cruzeiro também trabalha em possíveis saídas. Leonardo Jardim não fará uma grande reformulação no elenco, mas alguns atletas que não estão nos seus planos podem sim ser negociados em breve. Antes mesmo da parada por conta do Mundial de Clubes, um deles, né, Lautaro Dias, teve o nome ventilado em algumas equipes do futebol brasileiro, como Grêmio, Santos, Vitória, Internacional e até o São Paulo. Todavia, o atacante segue aí no elenco do Cruzeiro. Inclusive, na vitória sobre o Botafogo pela 18ª rodada, né, neste domingo, né, Leonardo Jardim colocou Lautaro Dias em campo após um longo período de jejum. Com poucos minutos, o atleta não conseguiu fazer muita coisa no jogo aí, na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo no estádio Newton Santos. E segundo informações da Itatiaia, o Cruzeiro deseja apenas negociar Lautaro Dias em definitivo.
ou seja, não trabalha com a hipótese de um possível empréstimo. O atacante chegou em altas expectativas, mas até o atual cenário não rendeu o esperado aí pela diretoria do Cruzeiro. Nos bastidores do mercado da bola, a diretoria espera recuperar uma parte do que foi investido aí na contratação do Lautaro Dias. Em 2024, o Cruzeiro investiu 3 milhões de dólares, algo na casa aí de 16 milhões de reais na cotação da época. Com a camisa do Cruzeiro, são 41 partidas disputadas por Lautaro, com 4 gols marcados. O contrato com o Cruzeiro vai até junho de 2028. No Brasileiro, o argentino disputou apenas 5 jogos, assim pode atuar aí para qualquer outro clube desse Brasileirão. Lembrando que, por outro lado, reforços são esperados até o final da atual janela de transferências, e um dos objetivos do Cruzeiro, como eu falei, é a contratação de um zagueiro e um jogador de extremidades. E Leonardo Jardim vê com bons olhos a chegada aí desses 2 possíveis reforços. Além disso, o departamento de futebol também está de olho para o setor ofensivo, né? A princípio, com detalhes também divulgados pelas mídias, o Cruzeiro busca por um atacante que joga aí pelos lados do campo, conforme aí venho informando. Pessoal, Cruzeiro que segue firme e forte no mercado, grande jogo feito neste domingo contra o Botafogo, e é claro, teve aí o depoimento do técnico do Botafogo, né, o David Ancelotti, filho do grande Ancelotti, sobre aí esse elenco montado por Leonardo Jardim. O técnico do Botafogo, né, elogiou o Cruzeiro de Leonardo Jardim. O comandante italiano afirmou ter sofrido com as transições do atacante Caio Jorge no duelo aí no Newton Santos. O Cruzeiro que venceu por 2-0 pela 18ª rodada do Brasileirão. Pessoal, e ele disse que o Cruzeiro é um time muito sólido, muito organizado, e quando o Cruzeiro consegue fazer gols é ainda mais complicado. E o pessoal do Botafogo, ele mesmo, sabia que era difícil ter oportunidades contra o Cruzeiro. E ele achou que que o time do Botafogo se desarrumou aí logo no primeiro gol. E depois, né, como ele mesmo disse, é difícil contra o Cruzeiro com essas características. O Cruzeiro que abriu o placar no Newton Santos ao desarmar o Botafogo no campo de defesa. Matheus Pereira encontrou o Kaique, que cruzou para o meio-campista Christian estufar as redes. Pouco depois, em contra-ataque mortal puxado por Caio Jorge, Matheus Pereira ampliou para o Cruzeiro. E com o resultado, os comandantes de Leonardo Jardim, né, o nosso querido Mister, o Cruzeiro segue firme, chegando aí aos 37 pontos e diminuir a diferença para o Flamengo. Isso lembrando, pessoal, que o Flamengo empatou com o Ceará no Castelão e empatou em pontos com o Cruzeiro. Por ter melhor saldo de gols, os cariocas seguem aí na primeira colocação e com um jogo a menos. Pessoal, e com a vitória sobre o Botafogo, o Cruzeiro chegou a 8 jogos de invencibilidade no Newton Santos. A última derrota foi em 2011 por 1-0 pela 32ª rodada do Brasileirão. Já em outros estádios, o último revés do Cruzeiro para o Botafogo foi em 2016, por 2-0 no Mineirão, pela 20ª rodada da Série A. Meu povo, então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente. Se você é meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!